somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que seremos. Celebramos hoje a solenidade de todos os santos e cremos que exista uma multidão de almas felizes que estão reunidas junto a Deus no paraíso, formando a igreja do céu. E é isso que nós cremos, que nós trazemos para a celebração. Dizia na formação litúrgica de sexta-feira, cremos, o que cremos rezamos, e o que rezamos é o que cremos. Portanto, trazemos elementos de nossa doutrina para ser celebrado. Então, cremos nessa multidão de almas felizes no céu, junto de Deus. E por isso, então, celebramos todos os santos. Nessa solenidade, a igreja propõe contemplarmos para onde caminhamos. E caminhamos para o céu, caminhamos para a eternidade feliz. E caminhamos para essa eternidade feliz junto de Deus e junto de todos aqueles que, como nós, caminharam, lutaram e até sofreram sobre a terra para realizar as bem-aventuranças, amando, promovendo a justiça, construindo a paz. Portanto, uma multidão incontável, cada qual segundo a sua vida e a sua maneira, soube responder ao convite do Senhor. Tendo dito isso, passamos a um segundo ponto. Contemplando essa multidão no céu, convido a refletirmos sobre a comunhão dos santos e entendermos também mais esse aspecto de nossa doutrina. Nós, aqui em nossa vida terrena, recordamos, festejamos e rezamos pelos que morreram. E muitos deles nos ajudam com a intercessão junto a Deus. Chamamos essa realidade que nos integra de comunhão dos santos. Pertencem à comunhão dos santos todas as pessoas que colocaram a sua esperança em Cristo e lhe pertencem pelo batismo. Tenham eles já morrido ou ainda vivam. Porque somos um corpo em Cristo. Vivemos uma comunhão que abraça o céu e a terra. A igreja é mais viva e é maior do que nós pensamos. A ela, a igreja, pertencem conhecidos e desconhecidos. Grandes santos e pessoas simples que viveram ocultamente. Os vivos e os mortos. Aqueles em processo ainda de purificação e aqueles que já estão na glória de Deus. E nós que ainda caminhamos aqui na terra em comunhão com o nosso Papa. Todos integram a igreja de Cristo. Podemos então, em meio a essa comunhão dos santos, experimentar uma relação de mútua ajuda. E uma relação de mútua ajuda que vai para além da vida, para além da morte. Uma mútua ajuda que integra essa realidade entre céu e terra. Podemos pedir ajuda aos santos que temos devoção, aos santos que levam o nosso nome, talvez até algum familiar que viveu aqui com muita piedade, com muita honestidade na terra e que nós acreditamos que esteja junto de Deus. E eu gosto de pensar isso. Tem alguns familiares que tiveram uma vida tão bonita que gosto de imaginar que estejam no céu, junto de Deus, e estando lá, podem interceder também por nós,
suplicar a Deus por nós, por já estarem contemplando a face de Deus. Mas, inversamente, podemos ajudar também os falecidos que ainda estão em processo de purificação, mediante nossas orações e mediante também o oferecimento das indulgências, como a igreja oferece nesse tempo, nesses 8 dias primeiros de novembro. A igreja oferece a possibilidade de ir visitando a igreja ou o cemitério, estando em estado de graça, rezarmos nas intenções do Santo Padre, o Papa, e lucrarmos indulgência pelos falecidos. Esse tempo de pandemia foi prolongado por todo o mês de novembro. Portanto, ao final da Santa Missa, podemos rezar pelo Papa e oferecermos para algum falecido a indulgência. Então, não só somos beneficiados por aqueles que já estão na glória, como podemos ajudar também aqueles que ainda se purificam. Então, essa comunhão dos santos é uma comunhão também de ajuda. E assim, passamos ao terceiro ponto de nossa reflexão. O que nos insere nessa dinâmica de comunhão dos santos? O que nos insere nessa bonita realidade que liga céu e terra é o batismo. Pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, membros da família divina. O batismo então nos insere nessa realidade da comunhão dos santos. E ouvimos São João. Somos chamados filhos de Deus. E o somos de fato. Somos filhos de Deus. Precisamos gastar tempo meditando, refletindo, aprofundando o entendimento do que é ser filho de Deus. De podermos elevar o nosso coração a Deus e chamar Pai. De clamar Deus como Pai. De ponderar que, se podemos chamar Deus de Pai, somos irmãos. E aí, gastar tempo ponderando o que é ter um irmão na fé, o que é ser um irmão na fé para o outro. Porque nós nos tratamos como estranhos. Nós nos tratamos como estranhos. Mas nós somos irmãos. E nós não entendemos direito o que é ser irmão, porque nós não entendemos o que é ser filho de Deus. Se entendêssemos mais o que é o batismo, o que o batismo faz em nossa vida, o que é ser um filho de Deus, nós não nos trataríamos como estranhos. Ensina São Paulo. Todos fomos batizados em um único Espírito, para construirmos um só corpo. E nós integramos um único corpo. Nós integramos essa comunhão dos santos. No batismo ocorre a libertação do pecado, a vitória sobre a morte, a inserção no corpo de Cristo, que é ser parte da família divina, e a destinação a uma vida eterna feliz. Tudo isso ocorre no batismo. Ou nos é possibilitada pelo batismo. Indo para o último ponto de nossa reflexão. Tendo entendido esse caminho de celebrar todos os santos, de entender a comunhão dos santos, de perceber que fazemos parte dessa comunhão pelo batismo, então precisamos viver com responsabilidade essa realidade da filiação divina. Pois ser um filho de Deus e integrar essa comunhão dos santos faz com que eu não seja responsável apenas pela minha vida, mas eu também sou responsável por toda a comunhão dos santos, porque eu posso
favorecer essa comunhão ou prejudicar essa comunhão? Tudo que faço impacta positiva ou negativamente nesta realidade dos batizados, dos vivos e dos mortos. Há uma solidariedade nas nossas ações, sejam elas boas ou más. Podemos entender essa realidade espiritual olhando para a família. Quando temos um membro na família que passa um momento difícil, então todos nós, a família toda acompanha o seu sofrimento, experimenta a sua dor. Podemos entender essa realidade espiritual olhando para o Brasil? Estamos caminhando de mal a pior há muitos anos no Brasil. Por quê? Porque alguns teimam em pensar só em si, a qualquer custo, sem princípios, sem honestidade, sem preocupação com o bem comum. Então, toda a população sofre por isso. Ou talvez toda não, né? Porque uma pequena parte é beneficiada. Mas, entendendo essas realidades humanas, que fazem parte da nossa experiência cotidiana, podemos entender a comunhão dos santos e a nossa responsabilidade nessa comunhão, nessa realidade espiritual. Se eu busco a santidade, eu colaboro para essa comunhão com santidade. Se eu deixo de lutar, se eu vivo no pecado, eu afeto essa comunhão porque eu faço parte de um corpo. Tudo o que uma pessoa faz ou sofre em Cristo e por Cristo torna-se proveitoso para todos. E infelizmente, também o contrário, que cada pecado prejudica a comunhão. Concluímos pedindo a Deus a graça de entender a beleza deste organismo espiritual do qual fazemos parte. A homilia não é um tempo suficiente para que possamos explicar todos esses pontos que aqui foram apenas citados. Mas cabe o entendimento, cabe o estudo, cabe a leitura, cabe o esforço de conhecer mais e melhor a doutrina por parte de cada um de vocês. Porque quanto melhor compreendermos, melhor também iremos fazer a experiência da fé e nos perceberemos mais inseridos, mais dentro dessa dinâmica espiritual. Portanto, peçamos a graça de entender o que é esse organismo, entender que fazemos parte desse organismo espiritual e que a celebração de hoje, da solenidade de todos os santos, nos impulsione ainda mais a uma vida de santidade. Assim seja. Amém.